Afinal, Zumbi dos Palmares tinha ou não tinha escravos? Você já ouviu essa história por aí? Principalmente quando é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, volta essa história a circular por aí. Mas será que isso é verdade? De onde vem essa história? Quais são os argumentos? Tem provas? O que dizem os historiadores sobre isso? Eu sou o professor Alexandre Terini e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa questão polêmica. O 20 de novembro foi escolhido enquanto data de conscientização pelo movimento negro lá em 1978, ainda no contexto da ditadura militar. Porque até então, o movimento negro tinha como marco o dia 13 de maio, que se remete à assinatura da Lei Áurea, a abolição da escravatura pela princesa Isabel, lá em 1888. Porém, nesse momento, a própria ideia de liberdade passa a ser questionada pelo movimento negro. Será que a abolição realmente libertou o povo negro? Será que foi a princesa Isabel que libertou? Ela era vista muito como uma heroína, como uma salvadora, uma referência branca, uma referência de uma mulher da elite, uma princesa. Então eles passaram a buscar por heróis e heroínas negras. Mais do que isso, pelas origens da resistência negra que vão muito antes da assinatura da Lei Áurea, muito antes do abolicionismo ali do século XIX. Então eles viram que a luta pela libertação já começou nos primórdios, nas primeiras levas dos escravos, com o surgimento dos quilombos, que se tornaram um símbolo de maior resistência da população negra pela liberdade. Nesse momento, os historiadores começaram a estudar mais seriamente a existência dos quilombos no período da colonização. E aí que se descobriu a figura do Zumbi dos Palmares, que se tornou um ícone dessa luta, um grande líder, que junto com ele também descobriram Dandara dos Palmares, que tinha sido a esposa dele. Isso a gente está falando lá no século XVII. Por mais de um século, o Quilombo dos Palmares resistiu como o maior quilombo, ou seja, o maior núcleo de resistência ao sistema escravista colonial, formado principalmente pelos negros fugidos da escravidão, e também contava com indígenas, até com brancos que eram fora da lei, buscavam se refugiar de alguma forma também da opressão do sistema colonial. Não havia só o Quilombo dos Palmares. Havia outros quilombos aí, mas ele era o principal. Ele ficava ali na Serra da Barriga, no atual estado do Alagoas, mas que na época pertencia à capitania de Pernambuco. Ali no final do século XVI, que é basicamente quando começam as primeiras levas de escravos, a principal líder ali era uma princesa congolesa que era Aqualtune. E a Aqualtune, ela que tinha sido derrotada numa guerra contra os portugueses lá em Angola, ela fugiu numa rebelião, ela liderou essa rebelião e fundou o Quilombo dos Palmares ali no meio da mata. Fundou ali os chamados mocambos, que seriam esses núcleos populacionais aí. Mocambos seria um esconderijo na mata e que eles foram crescendo e se multiplicando ali, principalmente na época da invasão holandesa, ou no período em que Portugal estava ali numa situação frágil, numa crise de União Ibérica, enfim. E aí o que acontece? A Aqualtune, ela vai ter um filho, tudo indica ser o Zumbi dos Palmares, e o Zumbi, ele era sobrinho do Ganga Zumba, que era o atual líder ali do quilombo, e que formava ali uma confederação de vários quilombos. E o Ganga Zumba começou a fazer negociações com a capitania de Pernambuco para negociar a sobrevivência do quilombo. E aí o Zumbi, que já era crescido, que na época já liderava o exército dos aquilombados, ele ficou muito revoltado com isso e liderou um motim, uma conspiração ali, para tirar o Ganga Zumba, e o Ganga Zumba foi envenenado e assumiu Zumbi dos Palmares. Isso no século XVII, tá? Aí o que acontece? Zumbi assume a liderança, uma liderança incontestável, que até o fim do quilombo ele vai ser a liderança principal ali, junto com a Dandara dos Palmares, que liderava o exército de mulheres do quilombo. Só que em 1645, os holandeses foram expulsos pelos portugueses. A partir daí, Portugal, para se reestabelecer na colônia, principalmente no Nordeste,
ele estava carecendo de mão de obra, né? Então intensificou esse combate aos quilombos para conseguir retomar a mão de obra escrava que eles tinham perdido com a invasão holandesa. Então, eles começaram a se preocupar mais com isso. Nesse sentido mesmo, da articulação para derrubá-lo, destruir o quilombo e para resgatar muitos escravos, aqueles que sobrevivessem, para retornar aos engenhos de açúcar. Para vocês terem ideia, a população do quilombo era cerca de 20 mil pessoas, equivalente à população do Rio de Janeiro na época. Então, olha só, né? Era uma verdadeira sociedade-estado dentro de um estado. Mas isso que a capitania de Pernambuco, observando ali o fenômeno dos bandeirantes no sudeste, né, lá na capitania de São Paulo, que escravizavam muitos indígenas já, chamaram os sertanistas de contrato, né, que um deles era o Domingos Jorge Velho, para fazer o trabalho de destruir os quilombos, né, em especial o quilombo dos Palmares, que era o maior. E aí foi lá o Domingos Jorge Velho, e em 1695, de 94 para 95, ele conseguiu destruir o quilombo dos Palmares, mas foram muitas tentativas até então. Eles conseguiram fazer com que o Zumbi fosse derrotado, mas ele não foi morto naquele momento. Ele saiu ferido, mas conseguiu se refugiar com outros quilombolas. Só em 20 de novembro de 1695, que por conta de uma traição em uma emboscada do capitão Furtado de Mendonça, que Zumbi seria assassinado e teria sua cabeça degolada e exposta em praça pública em Recife, Pernambuco. Mas séculos depois, Zumbi foi redescoberto pelos estudiosos e pelo movimento negro, que vai torná-lo um símbolo de luta pela liberdade. Mas ao mesmo tempo, também surgem narrativas para tentar desmoralizar ou deslegitimar não apenas a figura do Zumbi, mas a luta antirracista do movimento negro. Surge em 2009 um livro, que é o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, escrito pelo Leandro Narlock, que é um jornalista. E aí o que ele diz pra gente aqui, né? Zumbi, o maior herói negro do Brasil, homem em cuja data de morte se comemora o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. E aí, será que nós temos provas sobre isso? Segundo o historiador Renato Venâncio, que é um especialista no período colonial, que analisou documentação dessa época, é o cara mais indicado para falar sobre isso. Ele escreveu uma resenha sobre o livro do Narlock em 2018, faz pouco tempo, que se chama O Incorreto no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Ele diz o seguinte: não há suporte documental para se afirmar que Zumbi possuía escravos, mandava matar fugitivos ou sequestrava mulheres. E, segundo o Renato Venâncio e outros historiadores, inclusive não só por meio de resenhas como essa, mas de documentários, podcasts, outros livros, reuniram uma série de estudos que desconstroem essa ideia de que Zumbi tinha escravos. Segundo eles, não há fontes escritas pelos próprios quilombolas, porque os palmarinos e os quilombolas não escreviam nada, não registravam. Então o que nós temos? Nós temos as fontes holandesas, portuguesas e de fazendeiros, lá do século XVII. Ali desde 1560 já havia os primeiros registros aí por parte dos holandeses. Essas, sem dúvida, são fontes importantes, são legítimas. Porém, a gente tem que ter cautela para lidar com elas. Por quê? A elite colonial senhorial produzia esses documentos não para relatar exatamente o que eles viram, mas como uma forma de tentar incriminar os quilombos, porque eles viam como uma ameaça, afinal, uma ameaça ao seu próprio poder. Eles queriam destruí-los. Então eles queriam convencer as pessoas, as autoridades, que ali era um lugar pior do que as senzalas. Queriam convencer de que os quilombos eram uma ameaça, né? Ou que eles eram bandidos, que eles eram criminosos, que eles tinham que ser destruídos. Então é a narrativa daqueles que odeiam os quilombos. Nós precisamos ter cuidado, cautela para lidar
com estes documentos justamente por isso. Com o fortalecimento do movimento negro já ali no final da década de 70, aí volta com força essa tentativa de novamente incriminar os quilombos e o próprio Zumbi. Nesse contexto que se insere o Guia Politicamente Incorreto, do Narlock. Essa tentativa que é muito reproduzida pelos movimentos de extrema-direita, inclusive que elegeram o ex-presidente inelegível. A gente vê isso como uma continuidade dessa tentativa de incriminar, dessa narrativa, que vem lá dos senhores coloniais, a mesma tentativa dos senhores coloniais no século XXI. E aí, mais recentemente, em 2019, surgem 2 documentários que desconstroem essas afirmações do Narlock no seu livro, que é o guerrasdobrasil.doc, que inclusive ficou no Netflix, não sei se já saiu de catálogo, mas que tinha ali no episódio 2 uma explicação sobre a questão da escravidão, se teria escravidão ou não em Palmares, como era escravidão na África, que eu ainda vou falar para vocês, mas que tem o depoimento da historiadora Laura Peraza Mendes, que vai falar sobre isso. É muito interessante. Nesse segundo episódio, que é dedicado à história de Palmares. O segundo documentário é o chamado Legado Negado, a escravidão no Brasil em um guia incorreto, de 2019 também, de novembro, e que vai ser produzido pelo historiador e podcaster Iclis Rodrigues, junto com um time de especialistas muito qualificado, entre eles o Felipe Damasceno. E o Felipe Damasceno, ele vai dizer o seguinte: nas fontes portuguesas e holandesas, você tem menção sobre o controle rígido que o Quilombo dos Palmares fazia de quem entrava e quem saía do Quilombo. Afinal, eles estavam numa guerra, mas não fala nada sobre um regime de escravos, nem de cativos nesses registros. Portanto, não tem nenhuma prova documental da escravidão no Quilombo, e muito menos que Zumbi tinha escravos. Mas o Narlock não para por aí. Aí ele vem com 2 argumentos aí. O primeiro era que todos que estavam próximos do poder no século XVII tinham escravos. E o segundo dizia assim, que os quilombolas eles reproduziam o seu modo tradicional de vida que eles tinham na África, no Brasil, logo eles tinham escravos, como se fosse algo lógico. Mas não é tão lógico assim. Por quê? É claro que não dá para ter 100% de certeza que não tinha o tipo de escravidão que havia na África antes dos colonizadores chegarem lá, a escravidão pré-colonial que existia ali. Também não dá para dizer com 100% de certeza que tinha. Não há prova sobre isso. Mas vamos supor que tinha. Vamos supor que havia escravidão típica da África dentro dos quilombos, já que eles reproduziam sua velha forma de vida. Mesmo assim, não seria a mesma escravidão da colônia, não seria a mesma escravidão moderna. Porque a gente está falando, quando a gente fala da escravidão na África pré-colonial, da escravidão antiga, semelhante à que havia na Grécia e Roma antiga, e que havia no Egito, e que havia no Congo, em Angola, pré-colonial. E esse tipo de escravidão, ela era uma escravidão por dívida, ou uma escravidão por prisioneiros de guerra. Não era igual à escravidão moderna, que visava o lucro por meio de um sistema mercantilista. Então, os colonos europeus, portugueses, e daí para frente outras nações europeias, vão transformar os corpos, a mão de obra africana em algo comercializado amplamente e super explorado para gerar o lucro para eles. Essa lógica não existia na África pré-colonial. Então, não havia, nesse sentido, uma escravidão colonial dentro dos quilombos. E o Narlock sugere que Zumbi tinha escravos da mesma forma que os colonizadores europeus, o que é uma falsificação histórica. Fake news! A gente precisa ter muita cautela toda vez que a gente recebe uma informação histórica, precisa ver os estudos mais atualizados para ver se procede esse tipo de coisa, porque tem muita gente que apenas replica, apenas compartilha, sem saber o que está compartilhando, certo? Então, por fim, é claro que o Zumbi dos Palmares é um personagem complexo, que tem contradições como qualquer personagem na história.
Ele está inserido no contexto dele, certo? Ele não dá para dizer que ele era um líder libertário, um democrata, que reivindicava liberdade, igualdade, que nem os iluministas. Não. Por outro lado, não é um líder que tinha escravos como os colonos europeus, né? Como diz o Narlock. A causa era defender o povo dele. A causa era defender a etnia dele, a cultura dele, a regionalidade dele. Então, é por isso que ele lutava, né? Por essa liberdade, né, desse povo. Então, a gente precisa entender a complexidade do zumbi, ao mesmo tempo, não desfazer ele enquanto símbolo de libertação. Porque ele, de fato, representou uma das primeiras lideranças pela libertação do povo negro no Brasil. Foram os primeiros a começar essa resistência que ia durar por séculos, até a abolição da escravidão, e se pensar bem, depois da abolição, que essa luta continua até os dias de hoje, certo? Já que persiste ainda o racismo estrutural no Brasil. Então a luta continua até os dias de hoje. Por isso que reivindicar a figura de alguém que começou essa luta é tão importante, como um legado para continuar lutando, para continuar se mobilizando. E combater esse tipo de falsificação histórica também é combater o racismo na nossa sociedade que perdura e que a gente precisa combater em todos os âmbitos. Daí que estudos dos historiadores ser divulgado é muito importante também. Por isso que eu peço para vocês compartilharem esse vídeo ao máximo que vocês puderem, para a gente compartilhar também esse conhecimento antirracista.